Eu gostaria de convidá-los a abrir então o livro de Mateus 13. Leremos então poucos versículos e vamos abrir o nosso coração para ouvir essa mensagem essa manhã, amém? Então o livro de Mateus 13 vai trazer o título O Semeador. Encontramos também essa passagem no livro de Marcos, no livro de Lucas. E aqui hoje nós então leremos Mateus 13, a parábola do semeador. Algumas versões vai trazer esse título, né? E vai dizer assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Até aqui. Como eu disse, uma passagem bastante conhecida, a parábola do semeador. E aqui nós podemos ver que, analisando desde o primeiro versículo, nós podemos ver que ele inicia então dizendo que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Jesus saiu de casa. Que dia? Que dia era esse? O mesmo dia em que Jesus, diante de alguns mestres da lei e fariseus, né, haviam pedido a ele que fizesse um milagre. Lá no versículo 38, alguns versículos anteriores, então, do capítulo 12, a gente vê que Jesus, então, responde a esses mestres da lei e esses fariseus que perguntavam a ele, que pediam a ele, que queriam ver um milagre. E Jesus responde a eles: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Aqui Jesus já estava iniciando aí, né, a dizer aos discípulos que ele começaria a falar de coisas espirituais. E todas as vezes que Jesus queria falar de coisas espirituais, Jesus então usava parábolas para nos dizer, para nos ensinar sobre coisas espirituais. E as parábolas nada mais eram que mensagens em que muitos ouviam, porém poucos as entendiam. Então, quando aqui no capítulo 13 já inicia dizendo que naquele mesmo dia, esse dia em que esses mestres da lei pede a Jesus um sinal, um milagre, então Jesus, nesse mesmo dia, ele sai de sua casa para a beira de um lago na Galileia. E para que ele sai da sua casa para este lago? Para ensinar. Então Jesus vai dizer ao povo a parábola do semeador, para explicar sobre as coisas do reino. Então ele começa dizendo que certo homem saiu para semear. E o que é esse semear? É importante aqui a gente já começar a identificar o que representa cada uma dessas palavras-chave, para que possamos entender ainda melhor o texto. Então, certo homem, será que homem era esse? Né? E aqui, no início do versículo 13, nós já temos esse homem. A Bíblia vai dizer que nesse mesmo dia Jesus saiu de sua casa. Então esse homem que saiu para semear nada mais é que
Jesus. Saiu para semear. E aqui no versículo 1 ele vai dizer que Jesus saiu da sua casa para ensinar, ou seja, para semear. Então logo eu entendo que esse semear, ele representa o ensino, as lições que Jesus traria através dessa parábola do semeador. Então Jesus vai começar dizendo que algumas sementes, e que sementes eram essas? A semente aqui é representada pela palavra, meus amados, pela palavra do Senhor. Então algumas sementes, ou seja, algumas verdades, que é o que vai acontecer nesses 7 passos, nesses 7 temas. Teremos 7 temas, 7 mensagens, 7 sementes que serão lançadas durante a sua vida, durante esses 7 dias. Então essas sementes, Jesus vai dizer que no momento em que elas foram espalhadas, algumas caíram na beira do caminho. E eu perguntava para o Espírito Santo, o que representa essa beira do caminho? E o Espírito Santo ministrava ao meu coração que a beira do caminho são pessoas, né? Porque quem é o semeador? Voltando para as representações das palavras-chave, o semeador é Jesus. Aqui também vai dizer da semente. E quem era a semente? A semente estava sendo representada através da palavra. E toda semente, uma vez que ela é lançada em um determinado lugar. E que lugar é esse? É a terra. E a terra aqui é representada pela imagem das pessoas que ouvirão essa mensagem. Então a Bíblia vai dizer que algumas caíram no meio do caminho. E que terra é essa? Que pessoas são essas da beira do caminho? E o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração, essas pessoas, Cristiane, são aquelas pessoas, as pessoas que estão à beira do caminho, são aquelas pessoas que ainda estão no nível da indecisão, no nível da dúvida, no nível das incertezas, aquelas pessoas que ainda não abriram totalmente o seu coração para receber essa mensagem, essa palavra viva e verdadeira que confronta, porém traz vitória. Então, vai dizer que algumas então foram lançadas no beiro do caminho, porém os passarinhos vieram e comeram tudo. E por que será que os passarinhos vieram e comeram tudo? Porque elas simplesmente estavam à beira do caminho. À beira do caminho é aquela terra em que ainda não se decidiu. Ela ainda é aquela pessoa que ainda não se decidiu, ela ainda está nem dentro e nem fora. Ela está à beira. E as pessoas que estão à beira, elas estão aí suscetíveis a receber toda mensagem do maligno, toda palavra do maligno, toda seta do maligno. Então, mais abaixo, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele vai dizer então que essas pessoas que estão à beira do caminho, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas, porque elas estão à beira, elas estão ainda no vale da indecisão, das incertezas, da dúvida. Será que é aqui mesmo o meu lugar? Será que é esse mesmo propósito que Deus tem na minha vida? Elas já sabem qual é o propósito, elas já sabem que tipo de terra elas precisam ser, mas elas ainda estão no nível da indecisão, das dúvidas e das incertezas, suscetíveis aí ao maligno vir e tirar essa mensagem, essa semente que outrora já foi lançada na vida delas. E aí Jesus então
Seguindo, ele vai dizer que a outra parte, no versículo 5, dessas sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras. E, detalhe, pouca terra. E quais são então, eu perguntei para o Espírito Santo, essas pessoas, já que essa terra somos nós. Quem são essas pessoas então, Senhor, que receberam essas sementes e eram pedras e tinham poucas terras? E o Espírito Santo me disse, essas pessoas são aquelas que focam mais os obstáculos, porque pedra deveria representar, porque é o que ela representa, a pedra verdadeira, a rocha verdadeira e inabalável é Jesus. Mas existe também a pedra, as pedras que o maligno coloca em nossas vidas, que são as pedras dos obstáculos, das perseguições, das tribulações, que muitas vezes sofremos durante a nossa caminhada. E por termos pouca terra e mais pedras, porque a Bíblia vai dizer que eram muitas pedras, o que acontece? O maligno, o resultado, quando elas recebem essa semente sobre a vida delas, o maligno vem, elas até ouvem a mensagem, elas até aceitam logo a mensagem, se alegram com aquela mensagem, com aquela semente, mas dura pouco. E por que dura pouco? Porque não tem raiz. Então, terra aonde não se tem a árvore com raízes, a pessoa que não é firmada na raiz, na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus, quando ela recebe essa mensagem, por não ter raiz, ela até se alegra, aceita logo, mas por não ter raiz, elas vêm e morrem. E aí o Senhor Jesus continua dizendo de uma terceira terra,